Muito bom, meus amigos. O Jair compartilhou na sua oração. Eu oro para que possa ser um momento de aprendizado para todos nós, que a gente possa aprender pelo Espírito agora e sintam-se à vontade para compartilhar aí seus pensamentos e sentimentos que tiverem ao longo da aula, tá bom? Nossa designação hoje é as sessões 89 a 92 de Doutrina e Convênios. E para começar, eu queria perguntar para vocês, quais têm sido os sentimentos e pensamentos de vocês ao estudarem essas sessões? Alguém gostaria de compartilhar? Ok? Pô, tudo bem. Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento, algum pensamento que teve durante seu estudo até aqui dessa designação de Doutrina e Convênios dessa semana? Alguma escritura que foi significativa para você, seu estudo pessoal ou familiar? Uma pergunta que teve? Essa é a Bom, minha, prime- aqui fala. Ah, então, perdão, pode falar, gente. essa é a minha primeira aula da classe, mas eu cheguei a estudar a seção 89 de Doutrinas e Convênios, né? E foi uma das primeiras coisas, na verdade, que eu aprendi ao entrar na igreja, a palavra de sabedoria que contém lá dentro. E, bom, eu sinto feliz em poder estar revendo, porque eu sei que é verdade todas as coisas que foram ditas ali sobre a nossa saúde e, com certeza, todas as promessas que Deus revelou ali foram cumpridas na minha vida. Excelente, Jair. Você tem quanto tempo de membro mesmo, Jair? Eu tenho 6 meses de membro. 6 meses. Legal, seja bem-vindo, meu amigo. Esse é um dos temas centrais dessa designação, viu? É a revelação aí da palavra de sabedoria, né? Essa lei de saúde do Senhor. Como você bem disse, sem dúvida, aqueles que seguem serão abençoados, né? Tem promessas específicas, né? Para quem segue. Muito bom. Obrigado, Jair. Muito bom. Dani, você queria compartilhar algo? Eu perdi o raciocínio, mas eu vou lembrar, eu falo. É porque eu vou lembrar depois. Tá bom, tá Perdão. bom. Não, 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 não há o que desculpar, fica tranquilo. Bem, lembra, né? Eu gosto muito de ouvir, gostaria muito de ouvir os sentimentos, os pensamentos que vocês estão tendo, né, em seus estudos pessoais. Por favor, tragam para nós, né, para a gente compartilhar e de repente o que vocês falarem vai ser o que vamos conduzir na nossa aula, né? Os sentimentos de vocês. Eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Como é que tem sido a sua experiência ao estudar doutrina e convênios, né? Seja individualmente ou em família, tá bom? Ah, Ah, é que a parte que eu lembrei aqui. Posso falar? pode sim. Ah, tá. É que ele fala assim, né? Logo no início da primeira página, ele diz assim: é, mas o que você. Mas o que mais você pode aprender com essa revelação? Pense nessas ideias, né? E aí eu pensei que, tipo, palavra de sabedoria para mim nunca foi algo muito, como é que eu posso dizer? Difícil de cumprir, né? Só tinha um porém, a questão dos alimentos, a questão das verduras, de legumes, essas coisas de introduzir na alimentação. Porque eu tenho um paladar 99,9% infantil. Então, tipo, eu gosto de sorvete, eu gosto de hambúrguer, eu gosto de pizza. E isso era a minha alimentação, assim, diária. Tipo, às vezes eu acordava de manhã e eu comia hambúrguer no café da manhã. Não tô brincando, sério. Nossa. Então, é sério. Então, tipo, quando veio palavra de sabedoria e veio essa daí, eu fiquei tipo, nossa. E eu tinha uma rotina muito acelerada, porque eu advogava de manhã, trabalhava no shopping à tarde e à noite chegava em casa às 10 da noite, então eu não tinha tempo de preparar um alimento saudável, né? Então, geralmente, o mais saudável que eu comia era macarrão, né? Fora isso, era o hambúrguer, churrasquinho. Então, aí eu fiquei assim, nossa, mas aí a gente sente, né? Algo de errado não tá certo, a gente precisa alinhar, a gente precisa ajustar, né? Então, quando eu realmente
me propus a cumprir a palavra de sabedoria de uma forma obediente, uma forma diligente, prestando atenção em tudo, eu aprendi a cozinhar, que eu não sabia cozinhar, né? Então foi algo intuitivo. Antes eu só sabia cozinhar se eu olhasse receitas no YouTube. Então, uma bênção que eu recebi, graças a Deus, foi aprender a cozinhar. Então, hoje, eu confesso a vocês, eu prefiro muito mais a minha própria comida do que o hambúrguer. E eu Pessoal, introduzi, tipo, cenoura, abóbora, e fora que, tipo, esses alimentos, por ver os benefícios, né, eles são muito, muito incríveis. De todos eles, tipo, repolho, abóbora, a minha alimentação já é 100% voltada para esses alimentos, tipo, a proteína e sempre tem legumes, frutas, verduras. Eu aprendi também algo bacana sobre gelatina, que ela também é uma grande fonte de colágeno, ela quase não tem açúcar e é uma excelente opção de sobremesa. Então, acredito que isso tudo foi bênção, né, que eu recebi quando eu me propus realmente a dizer, não, algo de errado não está certo, a rotina não está dando para fazer, então vamos mudar a rotina, porque eu tenho que cumprir, se é a ordem do Senhor, eu tenho que cumprir, não tem escapatória, não tem como sair pela tangente. Era esse o meu sentimento. obrigado, Dani, muito bom. E a gente vai falar, inclusive, sobre isso um pouquinho, né? Interessante, a gente precisa cumprir esse mandamento, né? E na época que ele foi dada, a palavra de sabedoria, teve uma questão curiosa em relação a essa lei, que às vezes nem todos nós estamos atentos, né? Mas foi uma demonstração de amor e misericórdia que o Senhor teve, né? Com seu povo, né? Ao dar essa lei para nós, né? Vamos já ver sobre isso. Obrigado, Dani. A Letícia compartilhou aqui no chat. Ao estudar essa semana, fiquei me perguntando de que maneira posso demonstrar meu amor por Cristo, não apenas com palavras, mas em atitudes simples no meu dia a dia. Poxa, obrigado, Letícia. Obrigado por compartilhar conosco. Eu entendo aí, as crianças estão agitadas hoje. Mas obrigado por estar conosco, por compartilhar. É uma boa pergunta. Eu espero, sinceramente, que na nossa aula de hoje, de alguma forma, você possa ter a sua pergunta respondida de alguma forma. O Espírito possa te indicar algo sobre isso, tá bom? Obrigado por compartilhar, Letícia. E continua buscando, eu sei que o Senhor vai te inspirar sobre essa pergunta. É uma boa pergunta. Falando sobre essa sessão 89, sobre a palavra de sabedoria, alguém de vocês se recorda do contexto, o por que ela foi dada, qual foi o contexto que levou o profeta a orar e receber essa palavra de sabedoria? E, Eu tipo, che... o contexto histórico foi quando eles faziam as reuniões tipo, alguns membros da igreja na época fumavam, tipo, nas reuniões, e aí eles sentiam, né? Eu acho que o espírito, né, disse que tinha algo aí, e aí eles oraram para que o Senhor pudesse responder sobre isso. Ok. Jair? Obrigado, Dani. Você ia comentar algo também, Jair? Então, eu tinha lido exatamente o que a Daniele falou. Exato. Na escola dos profetas, que a gente tem visto nas últimas aulas, o profeta Joseph Smith com outros irmãos se reuniam nesse local para aprender, né, para serem ensinados, e eles tinham o costume de mascar tabaco, né? Era um costume muito, eu ia falar um costume comum, mas era uma prática comum naquela época, e eles cuspiam aquilo no chão, né? E quando eles terminavam a reunião, a Ema, a esposa do profeta, ela ia lá e limpava. Ela tinha que limpar aquilo do chão, né? E aí ela foi indagar o profeta sobre isso, né? Se isso era correto, né? Essa atitude deles mascarem tabaco, né? De cuspirem isso, né? E de usarem esse tipo de substância. E aí os profetas Yosemite foi orar ao Senhor sobre esse assunto e em resposta à oração dele veio a revelação que está na seção 89 de Doutrina e Convênios, que é a palavra de sabedoria. Para dar início aqui, vamos ler alguns versículos iniciais. Queria ler com vocês os 4 primeiros versículos. E enquanto nós estamos lendo,
Enquanto nós estamos lendo, eu queria que vocês se perguntassem, ah, o que que a gente pode aprender sobre as razões que Jesus Cristo teve para dar essa revelação, tá bom? Quais foram as razões que ele tem para dar essa revelação para nós, para o seu povo naquela época, tá? Então, eu vou pedir aqui para Jaque ler o 1 e o 2 e a Juliana ler o 3 e o 4. Oi, tá dando pra ouvir? Sim, Uma palavra de sabedoria para o benefício do conselho de sumo sacerdote, reunido em Cristo, e da Igreja e também dos santos de Sião, para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação e palavra de sabedoria, manifestando a ordem e a vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias. Dada como princípio com promessa, adaptada à capacidade dos fracos e, e do mais fraco de todos os santos, que são ou podem ser chamados santos. Eis que, em verdade, assim vos diz o Senhor. Devido às maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. obrigado. O que a gente pode aprender sobre as razões de Jesus Cristo para nos dar essa revelação, meus amigos, com esses versículos? Eu acredito que foi uma forma de proteção, né? Ali no Ok. 4 ele é bem claro, ele fala, devido às maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração dos homens conspiradores dos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos. Eu enxergo como uma proteção, como um presente que o Senhor nos enviou para nos proteger. Interessante essa observação da Daniela. Vocês sabem dizer de que maneira essas maldades e desígnios do coração dos homens e nos influenciam a não guardar a palavra de sabedoria hoje? Ou a não cuidar do nosso corpo? Sabe, consegue me dar exemplos de como isso acontece hoje? Ele fala que vai ter maldades e desígnios de pessoas, de homens, conspiradores, que vão nos influenciar a quebrar a palavra de sabedoria, a não cuidar do corpo. Como é que isso acontece hoje? Sabrina? As mais influências, certo, né? Todos nós temos nosso livre-arbítrio, mas não não temos como fugir assim de socializar com pessoas que não sejam membros, né? Pode ser na escola, na faculdade, no trabalho, sempre estaremos rodeados de pessoas que não são membros, que acreditam em outras coisas, que têm outros costumes e que sempre vão querer influenciar a gente a seguir os mesmos passos, seja chamando para um bar para beber com ele, seja chamando para fumar, seja para ir a lugares que a gente não deveria ir. Então, acho que hoje é muito essa questão das más influências, né? Porque existe a maldade no coração dos homens, né? E a gente não tem como fugir, infelizmente a gente não tem como fugir, né? Porque a gente está rodeado por essas pessoas na sociedade, né? Só que aí vai entrar o nosso livre-arbítrio para agir, né, com o que a gente acredita, né? Mas as más influências estão aí. Gente, muito bom, Sabrina. Excelente exemplo. E a gente tem que tomar cuidado, né? A gente está cercado dessas más influências em todos os lugares, né? A Letícia compartilhou aqui nas mídias sociais, pressão social, às vezes familiares que não concordam com a nossa prática. Muito bom exemplo, Letícia. E a lista é grande, né? E a gente tem que ter atenção porque, de fato, na indústria que lucra com vício, muito bom, Letícia, também, olha só. Tem até um, a Letícia falou isso, tem uma citação, acho aqui,
que eu separei que fala, acho que sobre isso. Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui mesmo. Olha só. Olha como é que é a maldade e tem homens que conspiram contra nós hoje. Jair, você pode ler essa parte, por favor? Posso sim. O Senhor previu a situação de hoje em dia, quando os motivos do dinheiro levariam os homens a conspirar para induzir os outros a ingerir substâncias nocivas em seus corpos. Anúncios que promovem cerveja, vinho de cores, café, tabaco e outras substâncias nocivas são exemplos do que o Senhor previu. Mas o exemplo mais pernicioso de uma conspiração maligna é uma conspiração maligna em nosso tempo é aquela que induz os jovens ao uso de drogas. Bom, acho que nem só isso, né? É Eu acho que a indústria, por exemplo, do café que aqui no Brasil, que é muito forte, que faz criar até como se fosse assim, se você tem que ter um tempo com a família, que você tem que tomar um cafezinho, alguma coisa assim, né? É uma coisa isso. que na nossa É, sociedade se tornou muito forte por conta dessa propaganda. exato. E essas propagandas, se a gente perceber, tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre, parece que é uma vida legal. As pessoas que participam, você não vê ninguém triste nessas propagandas, né? É, uma das coisas que me deixa também mais impressionado era as antigas propagandas de cigarro, né? Sim, Com homens fortes e que conseguem correr ou fazer alguma coisa, que na verdade isso é tudo e mentira, que a gente sabe que é tudo fumante, mentira. né? Exato, exato. Então, essa escritura, né? Interessante, a escritura se cumprindo, né? De fato, nós temos homens conspiradores que, inclusive, preparam produtos e substâncias de propósito para que a gente possa ser viciado nelas e sermos presos a elas, sermos cativos delas e destruir o nosso corpo. Então, o Senhor nos deu essa palavra de sabedoria para nos advertir, nos prevenir contra essas situações, tá bom? Tem aqui no chat também, o mundo quer fazer parecer normal tudo de ruim, é verdade, Sabrina? Às vezes pensamos no álcool, drogas, mas o açúcar é um item mais viciante também, é verdade? Se a gente estudar depois o manual, Letícia, tem umas coisas bem interessantes lá que eu vi que, nossa, que coisa, né? Obrigado pelos comentários, muito bom. Tem algo mais que vocês conseguem ver aqui de Desculpa, razões desculpa, que Fábio, Jesus se Cristo... você Pois falou não? sobre manual, qual seria esse manual? Desculpa. Tem o manual do aluno, viu? O manual do aluno do Instituto de Doutrina e Convênios. Ah, No perdão, final é da porque aula, essa é a primeira classe, talvez eu não esteja no grupo, não sei. sim, no final da aula, Jair, eu posso mostrar onde é que fica o manual para vocês, tá bom? Vou Tá bom, mostrar onde agradeço. fica. Por nada, só me lembra, tá bom? Fica na biblioteca, é bem facinho de achar. Vou mostrar para vocês. Mas tem algo mais que alguma outra razão que chamou sua atenção aqui do porquê que Jesus Cristo deu essa revelação? Vimos uma aqui no versículo 4. Bom, eu acredito que que drogas, né, tipo, elas fazem a pessoa sair de si e, tipo, fazer coisas assim, fazer, ver coisas, né, pelo menos é que falam, fazer e ver coisas que elas não têm controle, né. Então, quando ele fala aí que devido à maldade e desígnios do homem, quando essas pessoas vão fazer essas coisas, isso vai se potencializar, né, e para o mal. Eu não sei, eu não assisto muito jornal, tipo, eu só pareço uma missionária, eu vivo, eu não assisto jornal, eu não olho Instagram, tipo, eu só vejo coisa que me edifica. Então, tipo, eu vi recentemente, acho que eu tava passando na rua e vi um cara que invadiu uma festa com um carro, não sei se foi isso que aconteceu. Então, ele tava alcoolizado, pegou o carro e invadiu a festa. Então, assim, graças a Deus, ninguém se machucou e nem ele machucou ele próprio, né? Mas ele tava alcoolizado, né? Então, tipo, eu acho que é isso. E por isso, por essas coisas que a gente foi exortado a tomar cuidado com esse tipo de substância. E também eu levanto a bandeira de que a gente deve
como eu acho que foi, não sei, a Bruna que comentou que não tem como fugir disso. Eu já tenho uma opinião um pouco contrária. Eu fujo disso, porque tipo, se eu vejo que tem companhias que não vão me edificar, eu não fico perto, sabe? Tipo, até mesmo no trabalho, sabe? Eu sei que uma vez eu estava lá no trabalho no shopping e aí o pessoal começou a comentar essas coisas assim, que eu sei que estava fugindo do padrão é estipulado para mim, né, pelo Salvador. Então eu lembro que eu dei uma carreira na escada pro estoque, que eu até tropecei. Aí o pessoal ficou assim, olha, a Dani quase cai ali. Aí depois eu escutei eles comentarem assim, não, ela não gosta que fale essas coisas assim, então bora respeitar. Quando ela não estiver aqui, a gente fala. Quando ela estiver, a gente não fala. Então é assim, a gente vai se posicionando, né, como verdadeiro filho do Exato. rei, e aí as pessoas vão nos respeitando. Temos que demonstrar os nossos padrões, é isso aí, muito É, bom. Ó, a Sabrina colocou o manual no chat. Obrigado, Sabrina. Ela colocou o link do manual para a gente do aluno, viu? A Jaque, depois a Letícia. Bom, na verdade, tem muitas coisas boas para falar, né? Vamos tentar falar só de uma coisa. Que a gente estava comentando, né, sobre o versículo 4 que fala assim, devido à maldade dos ídolos que existem e virão. E eu gostei muito desse versículo porque ele fala exatamente o objetivo das revelações da igreja, né? De que não é algo que passa, mas que se atualiza. Então, Sim, assim como a palavra de sabedoria foi dita, né, nessa época, hoje existem já algumas atualizações. Lógico que não é do mandamento da palavra de sabedoria, mas, por exemplo, no Dia dos Jovens, hoje se fala sobre o vapor, coisas que, logicamente, naquela época não existiam. Mas falam sobre coisas que hoje em dia os jovens usam, né? Os jovens pedidos do mundo, né? Mas que é uma coisa muito atual. Então, a igreja ela tem essa preocupação de sempre se atualizar e de orientar, né? Nós, jovens, ao que nós precisamos fazer, né? A, a que posição nós devemos tomar, né? Diante dessas situações, né? E, claro que a gente sabe que vai existir momentos de que a gente vai ser confrontado, né, a usar aquilo, a beber uma bebida. Então, a igreja ela se compromete a nos orientar enquanto a isso. Eu acho muito importante, né? Que é uma revelação antiga, mas que fala que ainda vai existir, ou seja, eles estavam preocupados também com a geração futura. muito, muito interessante esse ponto que você compartilhou, Jaque, porque nessa sessão, pelo tempo, não sei, provavelmente não vai dar tempo da gente ler, mas do versículo 4 até o 17, o Senhor, ele vai ensinar as coisas que nós devemos fazer uso e o que não fazer uso. Mas já temos uma atualização dessa revelação. Hoje em dia já tem mais coisas que o Senhor revelou que nós devemos evitar, né? Como uma revelação contínua, né? E vou até compartilhar algo daqui a pouco. A gente tem que estar atento a isso, né? Atento a essas revelações que o Senhor está nos dando para seguirmos, né? Guardarmos essa lei. Muito bom, Jaque. E existe e virão a existir. Assim como o Senhor, Satanás, ele muda suas táticas ao longo do tempo para tentar nos destruir, o Senhor também, ele aumenta a luz e verdade e conhecimento para que a gente possa nos prevenir, né, nos proteger desses ataques. Letícia? Eu vou falar porque o que eu estava raciocinando ia demorar muito escrevendo. E as crianças deram uma trégua aqui. É, quando a gente estava falando, né, dos 4 primeiros versículos, algo que me lembrou muito foi de uma conversa que eu tive recentemente, onde eu fui na casa de uma amiga e ela me ofereceu café.
e nós estávamos em quatro, né? E aí uma outra amiga minha virou para mim, virou para ela e falou assim: "Não, a Letícia não toma café porque a igreja dela não deixa". Aí, aí depois ela veio e me ofereceu um determinado doce, que era um doce lá, tal, assim, esses bolos recheados e tal. E eu agradeci, mas eu disse que eu não podia comer. E aí ela falou assim: "Ah, a tua igreja também não deixa comer bolo?" Aí eu falei: "Cara, eu acho que o senhor tá me dando uma oportunidade aqui." E aí eu peguei Eita, e né? falei assim: "Olha, na minha igreja, ninguém deixa ou deixa de deixar nada. Não existe proibição. A gente acredita numa coisa chamada livre-arbítrio. Nós temos orientações vindas de profetas sobre como cuidar do nosso templo, que é um templo que Deus deu para a gente, que são os nossos corpos. E uma dessas orientações chama-se palavra de sabedoria. Então, não é que a minha igreja não deixa eu comer o bolo, mas eu tô com uma esteatose grau T, uma esteatose grau 3, oriunda de um tratamento medicamentoso. Eu sei que comer coisas gordurosas pioram a condição do meu fígado. E na palavra de sabedoria diz que nós não devemos comer coisas que façam mal para o nosso templo sagrado, que foi dado a nós com tanto carinho pelo Pai Celestial. Então, por que eu, em sã consciência, comeria algo que vai fazer mal para mim? Ah, e o que o café tem a ver com isso? Eu falei, o café, ele é extremamente estimulante. O café, ele é extremamente viciante. Inclusive, o meu sogro, ele é viciado em café. Se ele não toma o café dele de uma em uma hora, ele fica em abstinência, que ele chega a tremer. Então, Nossa. por que que eu me viciaria numa bebida que vai fazer mal para mim? E aí eu falei para ela, eu falei assim, independente de igreja ou não, eu nunca gostei de café. Nunca foi uma bebida que era palatável. Eu adoro o cheiro, eu acho o cheiro do café, eu acho o café muito aromático, mas o sabor é amargo demais e nunca foi palatável para mim. Por que que eu me forçaria a beber uma coisa que eu não gosto só para me encaixar? Então, assim, sendo muito honesta, eu falei para elas, eu não concordo que seja que a minha igreja não deixe. Até porque, olhando aqui ao redor, eu não estou vendo ninguém da minha igreja para vir me julgar, sabe? E aí eu concluí essa conversa, e aí elas ficaram meio refletidas, assim, e aí eu passei a palavra de sabedoria no grupo, que a gente tem um grupo no WhatsApp de amigos, eu passei a palavra de Ah, sabedoria e nós conseguimos conversar sobre. Foi bem interessante a conversa que nós tivemos. bom, Letícia, ó. Clap, 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 clap. Excelente, Letícia. Eu vi uma oportunidade, né? A gente não pode deixar passar essa oportunidade de ensinar, né? Muito bom. O Jair quer compartilhar algo? Assim, o que ela falou foi muito real sobre a questão da abstinência do café. Eu posso dizer que sim, porque quando eu parei de tomar, eu realmente senti forte isso, assim, essa questão da dor de cabeça, sabe? Um negócio assim, terrível. Eu também já fui fumante e sei o quanto isso afeta a gente, assim, quanto essas drogas são realmente pesadas. A gente acha que não, mas é, experimenta ficar, sei lá, um dia inteiro sem fumar para um fumante. Isso deixa a pessoa louca, assim, não sai de si. Então, às vezes a gente não, as pessoas que estão lá fora, elas relativizam muito esse tipo de coisa, como se o cigarro não fosse tão ruim ou o café não fosse tão ruim, mas na verdade são sim, eles que não percebem isso, né? Exato. Isso faz muita diferença, né? E exatamente alguém que deixa de fazer uso certamente vai notar a diferença, né? E é um mandamento com promessa, né, Jair? Você é um testemunho disso, né? Obrigado por compartilhar. Obrigado pela experiência de vocês. É interessante que quando o Senhor deu esse mandamento, na verdade, como diz no versículo 2 no início, o Senhor mostrou amor e misericórdia pelos membros, pelo povo,
Porque, como fala aqui no 2, essa lei foi enviada como uma saudação, não foi enviada como um mandamento, como coerção, mas como revelação. Porque naquela época, as pessoas, se o Senhor tivesse dado isso como um mandamento naquela época, muitos membros estariam em pecado. Porque muitos membros tinham essa prática, lá, tinham fortemente uma cultura de mascar tabaco, de beber vinho, bebidas alcoólicas. Então, se o Senhor tivesse dado como mandamento, nesse momento, muitos membros da igreja estariam em pecado. Então, num primeiro momento, o Senhor deu ela como um princípio de revelação e deu um tempo para que os membros pudessem se adaptar à lei, até que virasse um mandamento. E aí sim, todos precisariam se abster dessas substâncias que são ensinadas nessa sessão. E ela foi adaptada, né? Para todos, tanto para membros, e essa é uma lei tanto para membros, como os que podem ser chamados de santos, como fala no versículo 3. E aí, nós não vamos ver, mas peço para que vocês possam estudar os versículos 5 a 17. O Senhor ele vai listar, ele vai ensinar claramente o que a gente pode ou não fazer uso em relação à palavra de sabedoria, né? Mas, como foi falado aqui, acho que foi a Jaque que compartilhou, a gente tem que estar atento porque não é só o que está aqui que se resume a palavra de sabedoria. Como a Letícia compartilhou, se tem algo que me faz mal, isso, na minha palavra de sabedoria, eu não devo ingerir, porque isso faz mal para mim. Tá? Então, a gente tem que estar atento com isso. Tem uma citação aqui do Alder Packer, ele ensina sobre, na verdade, desculpa, não é uma citação, mas é uma declaração da igreja que saiu no Church News em 2019 sobre a palavra de sabedoria. Não sei quantos de vocês leram essa declaração, mas quero compartilhar com vocês. Inclusive, ela responde uma pergunta, ó. Doutrina e Convênios 89 contém tudo que o Senhor revelou sobre a palavra de sabedoria? Ah, Vitória, pode ler para nós? Então, Oi, ela posso escuta. sim. Ah, legal. Tá me ouvindo? Sim, Tá bom, vou ler. Ao longo do tempo, os líderes da igreja forneceram instruções adicionais sobre coisas cujo consumo é incentivado ou proibido pela palavra de sabedoria, e ensinaram que substâncias destrutivas ou viciantes não devem ser usadas. Em publicações recentes para os membros da igreja, os líderes da igreja esclareceram que diversas substâncias são proibidas pela palavra de sabedoria, inclusive vaping ou cigarros eletrônicos, chá verde e produtos à base de café. Eles também alertaram que substâncias como a maconha e os opioides devem ser usadas apenas para fins medicinais, conforme prescrito por um médico competente. obrigado, Vitória. Olha só, isso aqui é como se fosse um adendo, né? À palavra de sabedoria, a seção 89 de Doutrina e Convênios. A gente tem que estar atento, né? A essas revelações. E aí, às vezes, a gente pode ficar na dúvida, né? Nossa, será que isso aqui eu devo usar? O que que eu posso usar? O que que eu não uso? Será que isso aqui eu posso consumir ou não? É chá verde. Exatamente, Letícia. Chá verde. Chá verde. Olha só o que o presidente Peck ensinou. Ah, é chá verde, viu? Erva cidreira, pelo que eu sei, não é chá verde. Se alguém entende aí do assunto, agora você me pegou, viu, Letícia? O que eu sei é o chá verde não é o mesmo da erva cidreira, do chá de erva cidreira. E no supermercado tem lá o chá verde ou próprio. Aí se for olhar lá Isso. nas descrições, ele vem com algumas substâncias as mesmas do chá preto. Então é esse que a gente não pode tomar. Os Exatamente, é outros isso aí. podem. Porque É, a maioria das folhas são verdes, né? Então, isso. Não é, não é é, o não é que específico eu. chá verde que tem lá no É, supermercado. é, é, é um, é, é um, é uma espécie de planta, né? Eu não esqueci agora o nome, mas é uma espécie de planta que é a mesma que a do chá verde, chá preto, chá branco.
Isso. Isso, exatamente. Chá branco também. Exatamente. É a Se for olhar Camélia, lá, tem as mesmas substâncias. ó, a Sabrina colocou aqui, a Camélia sinensis, ela tem no chá Essa verde e mesmo. no chá preto, tá? Essa aí não pode. O de cidreiro de hortelã, por enquanto, ainda pode. Tem um chá chamado Chá Oolong, que o pessoal faz aí, que é chinês aí, pessoal, cuidado, que é feito com ela também, viu? É, a gente tem que tomar cuidado. Tem Qual que é, ler perdão? Eles chamam de Chá Oolong, é um chá Ah, tá. chinês. a gente tem que ler o que a gente está tomando agora. Ah, João, você pode ler essa declaração do presidente Pecker para gente? Posso sim, presidente. Os membros nos escrevem perguntando se isso ou aquilo é contrário à palavra de sabedoria. Já se sabe que o chá preto, o café, as bebidas alcoólicas e o fumo são contrários a ela. Ela não foi detalhada em pormenores. Em vez disso, ensinamos o princípio com as bênçãos prometidas. Obrigado, João. A gente só tem que entender o princípio, tá? Entendemos o princípio e a gente precisa ser governado por ele. Eu aprendi uma coisa, amigos, com o tempo. Na dúvida, não toma. Na dúvida, não come. Busca saber mais, estuda, pesquisa, vai no site da igreja, estuda os manuais, estuda as escrituras. Na dúvida, não faça, mas é só você entender o princípio que tudo vai ficar bem, tá bom? Alguma pergunta ou dúvida até aqui, amigos? Ô, João, quer presidente, compartilhar? eu achei interessante isso, que ele fala que não existe uma lista específica sobre. Existem os 5 itens que a gente não pode consumir, né? Mas não existe especificamente cada alimento que não pode, né? E como ele diz, né? Não é detalhado nos pormenores, nos detalhes. Mas esse princípio, né? Com essas bênçãos que são prometidas, é uma oportunidade para nós nos aconselharmos com o Senhor do que nós podemos fazer de correto na nossa própria vida, né? Então, é uma oportunidade para a gente adquirir a nossa própria revelação pessoal sobre o que a gente pode ou não e o que vai fazer mal ou não para o nosso corpo. Por exemplo, essa, Exato. essa dúvida, né, da erva cidreira, né, é uma dúvida comum, né, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Mas se eu me aconselho com o Senhor e sei que essa planta, né, ela pode ser consumida e vai fazer bem para o meu corpo, eu posso receber bênçãos por obedecer esse mandamento. Da mesma forma, dos itens que não podem ser consumidos, né, por exemplo, os licores, né, que possuem álcool, a gente pode perguntar e questionar ao Senhor, que Ele vai sempre nos responder e mostrar o caminho correto para nós. Então é uma oportunidade para nós nos aconselharmos com Ele e recebermos revelação pessoal também. Aí. E lembra, né, que por isso que é importante a gente estudar, estudar e conhecer os princípios para que a gente possa ser governado por eles, né? E aí vai ser mais fácil da gente receber essa inspiração, essa revelação. Vai ser mais fácil do Espírito nos guiar e nos orientar, iluminar nossa mente, porque ele vai encontrar algo lá, né? E aí vai ser mais fácil de nós termos esse direcionamento. Obrigado, João. Letícia? Depois da Letícia, a gente Eu vai tenho uma relembrar pergunta. aqui. Oi, desculpa, vai lá. Pergunta. Professor, Eu, pode Ou falar, então uma de Letícia, cada vez. perdão. Uma de cada vez, desculpa. para não ter briga. Tá bom. Então, o meu são 2 pontos. O primeiro é uma afirmação de uma coisa que aconteceu, e o segundo é uma pergunta. Quando eu fui entrevistada para a minha recomendação no templo, a primeira recomendação que eu tirei para fazer a minha investidura, o presidente da estaca, ele perguntou para mim se eu guardava a palavra de sabedoria. Só que, por acaso, eu tinha recentemente lido sobre a palavra de sabedoria, e aí eu entendi, na minha convicção de quem acabou de ler a palavra de sabedoria, que eu não estava guardando da maneira correta a palavra de sabedoria. Porque se a gente lê de fato, lá ele diz que você tem que ingerir alimentos com parcimônia, que você não deve comer muita carne, tipo, nada você deve comer muito, não deve ingerir refrigerante, não deve ingerir um monte de coisa. Aí eu falei assim, aí eu fui muito honesta com ele, eu falei assim, presidente, sendo muito honesta com o senhor, eu acho que eu não estou cumprindo a palavra de sabedoria. Ele olhou assim para mim com o olhão arregalado, ele falou assim,
irmã, então eu não vou poder liberar sua recomendação. Eu falei, então não libera, presidente, porque eu ainda tenho muita coisa a melhorar. Ele falou, mas por que a senhora toma café? Eu falei, não, eu não tomo café. Aí ele falou, mas você bebe bebida alcoólica? Eu falei, não. Você é fumante? Eu falei, não. Aí eu expliquei, eu falei, presidente, eu vou lhe explicar. Eu sou gulosa, eu como muito, eu tenho dificuldade com a quantidade da comida. E eu li na palavra de sabedoria que a quantidade da comida é parte da palavra de sabedoria. Então, se eu tô comendo muito, eu tô quebrando a palavra de sabedoria. Ele falou, aí ele quase falou assim, ufa, assim, sabe? Ele falou assim, não, irmã, não, isso eu entendi, mas você se esforça. Eu falei, me esforço há muitos anos, inclusive vivo tentando fazer dieta, mas é muito difícil para ele. Então você pode, irmão, porque você se esforça para. Eu falei, então tá bom. Então esse foi o primeiro caso. E o segundo é algo que eu até pedi uma entrevista com o meu bispo, porque o meu filho caçula, ele tem um cisto aracnoide no cérebro. E por conta desse cisto, ele tem vários distúrbios, como ele é autista, ele tem epilepsia, ele tem muitas coisas. E ele tá com uma dose muito alta de gadernal. E ele já trocou pro Depaquene, começou a dar problema no fígado do meu filho. Ele só tem 5 aninhos. Aí a médica dele me mudou a medicação. Só que a medicação que ela mudou é para uma medicação que é a base de cannabis. Ou seja, é um mandamento que o meu filho, com 5 anos, estaria quebrando, que ele nem se batizou ainda. Aí eu confesso que eu não comprei a medicação ainda, porque eu queria passar com uma entrevista com o meu bispo para ver o que ele acha a respeito do assunto, sabe? Porque eu não queria quebrar a palavra de sabedoria do meu filho, sendo que ele não tem nem o livre-arbítrio, coitadinho, de discernir ainda se é certo ou se é errado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ele sofrendo por conta dos efeitos colaterais das medicações que ele toma, que são muitas, e aí eu fico me perguntando: será que o Senhor quer que o meu filho sofra do jeito que ele está sofrendo? Será que eu dou a medicação? Ou será que o Senhor ele vai encontrar uma outra forma, uma outra ferramenta que ele possa proporcionar ao meu filho uma estabilidade melhor, sabe? Então, eu tô assim num dilema pessoal, sabe? Obrigado pela pergunta, viu, Letícia? É uma boa pergunta. Alguns Ah, slides anteriores fala que pode, né? Sendo prescrito por um médico competente, a cannabis pode. Acho que foi no slide anterior, ou antepenúltimo ou último. nós temos. Olha, Letícia, teve essa declaração aqui, ó, que saiu no site oficial da igreja, e, portanto, é uma posição oficial da igreja, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Aqui diz, ó, os líderes da igreja, né? Eles também alertaram, aqui no finalzinho, eles também alertaram que substâncias como a maconha e os opioides devem ser usadas apenas para fins medicinais, conforme prescrito por um médico competente. Então, apenas nesses casos podem ser utilizados. Podemos utilizar essas substâncias para fins medicinais prescrito por um médico competente. Se não for nesses casos, nós não devemos usar. Ajuda a responder, Letícia, a sua pergunta? Eu já tinha lido sobre isso, eu já tinha visto, só que sabe a questão da quebra da palavra de sabedoria por comer muito? Por isso que eu contei essa história antes de falar sobre a medicação. Eu me sinto insegura sabendo que tem outras medicações que poderiam ser utilizadas, sabe? Entende? Sim, Então, entendo. eu fico nessa linha tênue, sabe? Porque uma coisa é a medicação ter sido prescrita para mim e eu escolher tomar a medicação com a cannabis. Outra coisa é a medicação ser prescrita para o meu filho de 5 anos, que ele não tem sequer o direito de discernir. Ele ainda não entende o quanto a cannabis pode ser prejudicial para ele mesmo, entende? Então, eu estou nesse dilema a respeito de tomar essa escolha por outra pessoa.
Entende? Entendo. O conselho que eu posso te dar é o seguinte: esse aqui é a posição da igreja, né? Numa citação anterior que nós lemos, que o presidente Becker falou, é, o Senhor ele não vai nos dizer o que fazer exatamente em todas as circunstâncias, sabe, Letícia? E todos nós, né? Ele vai ensinar o princípio e ele espera que nós sejamos sábios para seguir o melhor que nós pudermos. Fazemos o esforço, né, de seguir o melhor que nós pudermos. Então, eu penso que esse seja o seu caso, Letícia, sabe, em relação ao seu filho. Mas saiba que não é errado. Eu sei que você tem esse receio, né, de ficar ali, mas não é errado ele utilizar essa substância, né? Se for dessa forma. Eu sei que você tem esse receio, mas é o caso de você buscar seguir esse princípio, entender o princípio e seguir da melhor forma que você puder. E assim, como você bem disse, o seu filho, ele não tem essa capacidade de fazer esse julgamento agora, então vai precisar de você fazer isso por ele. E eu sei que o Senhor vai te inspirar sobre isso. Em relação às perguntas daquela sua experiência da recomendação, que bem foi bem interessante a experiência. Se nós fizermos uso daquelas substâncias que o Senhor proibiu aqui, nós não podemos entrar no templo. Agora, em relação à questão de comer demais, de não comer verdura, de tomar Coca-Cola, outras coisas assim, isso não nos impede de entrar no templo, de ter uma recomendação válida, tá bom? Não, não é um empecilho. Mas a gente tem que entender que o nome da lei é palavra de sabedoria. O Senhor espera que a gente seja sábio. Ele não vai nos dizer o que fazer em cada pormenor. Ele espera que a gente seja sábio. Agora, tem coisas que ele determinou que, se nós fizermos, vai ser quebra de mandamento, que são usar aquelas substâncias. Alguma pergunta, dúvida, Eu tenho uma comentário? pergunta, professor. Eu não sei se Vamos. eu estou me adiantando, mas o senhor falou assim repetidas vezes que tem bênçãos, né, prometidas ao cumprir a palavra de sabedoria. Quais são essas bênçãos prometidas? Vamos já falar delas. Tá. Letícia, Então vou esperar, já estava ansiosa. é, Letícia, algum comentário? Você acha que ficou claro aí? Ajudei de alguma forma? Ou atrapalhei mais? Não, ajuda, sim. Ajuda muito, de verdade, assim, me esclareceu muitas coisas. Inclusive, alguns pensamentos sobre a minha pergunta do início da aula. Ai, que bom, Letícia, fico feliz. E sei que o Senhor vai te inspirar, Letícia. Sei que o Senhor vai te inspirar nessa decisão. Você vai fazer o melhor, com certeza. Falando sobre as bênçãos da palavra de sabedoria, vamos encerrar lembrando das bênçãos, das promessas para aqueles que vivem essa lei. No final dessa sessão de Doutrina e Convênios 89, o Senhor descreve essas bênçãos para nós. Vamos relembrar aqui juntos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês nos versículos 18 a 21. Ah, eu vou pedir para Daniele. Daniele leu 18, Jair 19, Jaqueline 20 e a Juliana o 21. E à medida que vocês forem lendo, eu queria que vocês pensassem em duas coisas. Quais dessas promessas mais chamam a sua atenção? E quando foi que você viu alguma dessas promessas se cumprirem na sua vida por causa da sua fidelidade em relação à palavra de sabedoria? Podemos começar. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Sim, tesouros ocultos.
e correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. E eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Amém. Hein? Letícia? Desculpa, professor, eu falo muito. Ai. É, eu tô montando uma pousada e a gente tá numa obra enorme lá e tal. E, e assim, uma das coisas sobre guardar a palavra de sabedoria é essa parte do e correrão e não se cansarão. Hoje, um dos pedreiros viaja fazer coisa lá e tal, e trabalhar e vai para cima e vai para baixo. Aí ele é um rapazinho, ele é auxiliar lá. Ele virou para mim e falou assim: Dona Letícia, a senhora não se cansa, não? Olha, eu cheguei, eu já lanchei, eu parei para almoçar. Eu... Aí ele foi enumerando. Eu tomei meu cafezinho agora de tarde. Dona Letícia, já vai dar 6 horas. Vá-se embora para sua casa. A senhora não descansa nunca, não? E é algo incrível que quando a gente começa a guardar a palavra de sabedoria, nós conseguimos ter uma energia para fazer todas as tarefas que nós precisamos fazer durante aquele dia. E na hora de dormir, eu estava conversando outro dia com a minha irmã falou que ela estava sofrendo de insônia, nananá. Irmãos, eu não sei se é porque eu faço muitas coisas durante o dia, eu sou igual o Júlio da Rochelle. Meu marido é a Rochelle, se aborrece ele no emprego, ele fala, eu não preciso disso, a minha mulher tem 3 empregos, porque eu trabalho muito, então à noite eu deito no travesseiro, né, depois da minha oração, e eu durmo. Eu durmo como um anjinho e o meu sono é pesado. Eu não durmo como um bebê, porque bebês dormem superficialmente. É horrível o sono do bebê. Eu tive 3, eu sei bem, mas eu durmo como um anjo. Meu sono é pesado como uma rocha e eu me acordo com disposição. E eu sei que essas bênçãos eu recebo por guardar a palavra de sabedoria. Apesar de eu estar obesa, apesar de eu estar acima do peso, eu não deixo a desejar em nada para quem é magro ou para quem tem um físico excelente. Eu consigo correr, eu consigo fazer todas as tarefas que me são devidas e eu sei que isso é uma bênção que eu recebo pela palavra de sabedoria que eu guardo. Obrigado, Letícia. Uma das bênçãos, certamente, é boa saúde, né? Nós vamos ter boa saúde, uma melhor saúde, muito melhor do que as pessoas que usam essas substâncias. Não quer dizer que nós vamos estar isentos, imunes a doenças, a passar por dificuldades físicas. Nós estamos sujeitos ainda, mas o Senhor promete que nós vamos ser muito mais saudáveis do que as pessoas que utilizarem essas substâncias e não tiverem esse cuidado com o corpo, com o seu corpo físico. Quais outras bênçãos ou promessas chamaram a sua atenção e quando foi que você viu alguma delas se cumprirem na sua vida? E mais gostaria de compartilhar algo? Eu fui aprender a cozinhar, né? Quando ele fala aqui, conhecimento, eu sabia cozinhar e agora eu sei. E, Aprendi a cozinhar. opa, muito bom. O que mais? E aí, ele versículo 21, que fala sobre a promessa, né? Que o anjo do Senhor passará por ele, e que Israel não encontrará. Lembra, né, do que fala em Êxodo, quando o Senhor enviou esse anjo pelo Egito e para matar, né, o Uhum. último anjo. E os israelitas foram poupados, porque eles tinham a marca do sangue, né, nos batentes da porta. Então, nós também vamos ser poupados, né, e muitos mais. E como você falou, claro que
A gente não está isento, né, de ter uma doença, de ter algo, né? Nós não estamos isentos disso, mas o Senhor está conosco. E como fala, né, do que me convence que nós vamos receber a salvação física. Então, nós cremos que quando nós formos ressuscitados, nossos corpos vão estar perfeitos. Né? Nós vamos ter, né, nós temos essa promessa do Senhor. Então, por mais que nós passemos por situações aqui, mas nós temos essa promessa que nós vamos estar com nossos corpos perfeitos. E a gente tem essa bênção, não só física, como espiritual. E se nós obedecermos, nós vamos ter essa salvação física, nós vamos estar perfeitos e saudáveis, né? Não, Jack, poxa, obrigado por compartilhar. Esse foi um dos motivos, né, do porquê que o Senhor deu essa lei. Foi para nos salvar, salvar-nos tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? E fazer com que esse anjo destruidor passasse por nós e não nos matasse. Tem uma declaração do presidente Pecker que ele explicou um pouquinho sobre essa promessa. Queria compartilhar com vocês. Sabrina, você pode ler para nós? Não é da morte física que seremos poupados nessa Páscoa, se obedecermos a esses mandamentos, pois todos morreremos no devido tempo. É, porém, a morte espiritual que não precisaremos sofrer, se formos obedientes. Não passaremos por esse tipo de morte espiritual, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Obrigado, Sabrina. E olha só, é importante a gente lembrar isso, né? Quando nós não guardamos a palavra sabedoria, fazemos uso de substâncias prejudiciais, nós não só morremos fisicamente, mas morremos espiritualmente. E essa é a principal morte que existe, né? A gente tem que estar atentos. Então, é dessa morte também que o Senhor nos liberta, se nós vivemos a palavra de sabedoria, da morte espiritual. Então, para encerrar, queria fazer uma ponderação conosco aqui. Eu não lembro quem foi que comentou, fez uma comparação do corpo com o nosso templo. E eu trouxe aqui uma imagem do Templo de Belém, e de fato as Escrituras comparam o nosso corpo com o templo. Em João, no capítulo 2, no versículo 14 e 20, conta o relato de quando Jesus Cristo foi ao templo. Ele expulsou aqueles mercadores do templo. E aqui diz, em um determinado ponto da Escritura, essas declarações. E encontrou no templo, lançou todos para fora do templo, tirai daqui estes, e o zelo da tua casa me consumiu. Então, vou fazer essas perguntas e eu vou dar um minutinho para a gente pensar sobre elas, tá bom? Se Jesus Cristo visitasse o meu templo hoje, o meu corpo, encontraria algo inadequado na forma que eu tenho cuidado dele? Teria algo que ele lançaria ou tiraria fora? Será que teria algo que ele ia desejar tirar fora, como ele tirou do templo? E o que eu posso fazer para ter um maior zelo por essa minha casa que o Senhor nos deu, como ele teve pela casa do Pai nessa ocasião? Pensa um pouquinho sobre isso. Um minutinho.
Vitória, você pode ler para nós essa declaração? Posso sim. Seu corpo é seu templo pessoal, criado para abrigar seu espírito eterno. Cuidar de seu templo é importante. Com essa reverência a nosso corpo, acredito que podemos agir melhor e ser melhores. Obrigado, Vitória. Com essa declaração do presidente Nelson, queria encerrar nossa aula de hoje e prestar meu testemunho a vocês, queridos amigos, que nosso corpo é o nosso templo pessoal, criado para abrigar nosso espírito eterno, uma parte importante do plano de salvação. Como Deus nos ama, né? Como o Salvador nos ama, preocupado conosco, com os dias que vivemos, nos deu essa lei para que pudéssemos cuidar bem do nosso corpo. E isso é muito importante, que a gente possa ter reverência, assim como a gente tem reverência quando vai no templo e tem um espírito de reverência, né? Uma conduta reverente na casa do Senhor, que a gente possa desenvolver essa mesma reverência para o nosso corpo, pelo cuidado, né, com o nosso corpo. Eu sei disso, sei que essas coisas são verdades. Um dia a gente vai prestar contas, né, desse, não só do espírito eterno que o Senhor nos deu, mas também do corpo que Ele nos deu. E eu oro para que a gente possa nos esforçar para fazer o melhor uso dessa dádiva que Ele nos deu. Eu testifico dessas verdades e compartilho meu testemunho com vocês. E obrigado pela sua participação, pelas suas perguntas e por vocês estarem aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ilha, muito obrigado, amigos, pela presença de vocês, pela participação. Nossa próxima designação